A demissão de Miguel Ángel Ramírez foi definida já no vestiário do Beira-Rio após a eliminação contra o Vitória. Mesmo com o treinador tendo uma postura que surpreendeu os dirigentes, a negociação foi aceita pelo técnico espanhol e o Inter vai pagar a multa de maneira parcelada. A direção assume que contratar Miguel nesse momento foi um erro, mas mantém a admiração pelo ex-técnico do Inter. Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do A Dupla. Hoje, sabadinho, dia bonito, eu vou trazer para vocês um conteúdo que não é tão factual, mas que eu havia prometido para vocês, que são os bastidores da demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez, que teve o último capítulo ao longo dessa última semana. O treinador assinou o acordo com a direção do Internacional, que definiu como será feito o pagamento da multa, que já tem um valor conhecido por nós da imprensa e que o Inter vai pagar de maneira parcelada. Antes, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, tudo aquilo que a gente pede para vocês fazerem todos os dias e que tá dando certo, o canal tá crescendo e vamos seguir assim daqui para frente. Foguete não tem ré. Gente, começando a explicar aqui os bastidores da saída do Miguel Ángel Ramírez, eu já explico que talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar trazer o máximo de detalhes que eu tenho possível, tá? E eu já começo explicando que a demissão do Miguel, ela já estava definida após o jogo contra o Vitória. 10 de junho de 2021, Miguel Ángel Ramírez estava com Covid-19, afastado do cargo. Martim Anselmi foi o técnico do Internacional. Na beira do gramado, após e durante a derrota para a equipe do Vitória, que eliminou o Internacional na Copa do Brasil. E já ali, o Miguel estava balançando, porque na semana anterior, no jogo anterior, ele havia tomado aquela cacetada de 5-1 para o Fortaleza fora de casa. E a direção havia meio que dado um ultimato para o treinador. Não quis demiti-lo em Fortaleza para tentar manter a classificação que estava encaminhada na Copa do Brasil. Acontece que a classificação não veio, o Inter teve aquela tragédia e perdeu aquela partida naquele segundo tempo absurdo. E aí, já no vestiário, o presidente Alessandro Barcelos, junto com alguns pares, junto com algumas pessoas próximas a ele, já confirmavam. Eles conversaram num canto do vestiário e olha, a gente vai ter que demitir o Miguel amanhã. Amanhã vamos fazer uma reunião do Conselho de Gestão para poder tratar de como que vai ser feita essa saída do treinador. Mas já ali no vestiário se sabia que o trabalho do técnico espanhol havia chegado ao fim. Bom, ainda naquela madrugada, do dia 10 para o dia 11 de junho, houve um murmurinho, houve um rumor de que o João Patrício Hermann, que era então vice-presidente de futebol, iria pedir para sair. E o João Patrício Hermann sumiu naquela noite. Os dirigentes do Internacional não encontraram o vice-presidente de futebol, ele foi para casa, desligou o telefone, nem participou das conversas durante a madrugada que aconteceram e foram até tarde da noite. Naquela noite, meu plantão, olha, fiquei acordado até umas 5 horas da manhã. Bom, no outro dia, 11 de junho, aconteceu então a reunião que havia sido marcada pelo Conselho de Gestão, na sede do Conselho de Gestão, no estádio Beira-Rio, e que contou também com a presença do Departamento de Futebol, do João Patrício Hermann e do diretor executivo de futebol, Paulo Brax. Naquele momento, o Departamento de Futebol estava um pouco descolado do Conselho de Gestão, a figura do João Patrício Hermann e a figura do Paulo Brax. E naquela reunião houve uma união, eles voltaram para próximo do Conselho de Gestão e ali definiram que, de fato, não tinha como o Miguel Ángel Ramírez seguir no cargo, o trabalho ali não apresentava evolução e, mais do que isso, apresentava resultados negativos. E o pior de tudo, a gente tinha as informações e, claro, que os dirigentes também tinham esses relatos de que os jogadores do Internacional já não acreditavam no trabalho do técnico espanhol. E aí, os relatos que eu tenho de bastidor sobre o relacionamento do Miguel Ángel Ramírez com os jogadores é de que ele não tinha um relacionamento ruim. Ele era um cara que conversava, ele era um cara aberto ao diálogo, que recebia muito os jogadores para conversar. Naquele momento, os jogadores tentavam dar algumas ideias, tentavam sugerir algumas coisas para que o Inter tivesse algum tipo de evolução dentro de campo. Ele ouvia, mas acabava não fazendo. Ele era tido como um cara que não era ruim de relacionamento, mas era um pouco frio, era um pouco distante do grupo de jogadores. Algo bem diferente, por exemplo, do que o Abel Braga tinha na relação com os atletas dentro do vestiário. Ao contrário do Martim Anselmi, esse sim, e a gente ouviu de algumas pessoas do vestiário ainda na época do Miguel Ángel Ramírez, pá, esse cara é uma perna, esse cara é uma mala, e alguns jogadores não gostavam muito da figura do auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez, que era o Martim Anselmi, que foi exatamente o cara que esteve na beira do gramado nesse último jogo, nessa partida da eliminação
para a equipe do Vitória. Bom, na reunião do Conselho de Gestão, tudo isso foi colocado na mesa e os 4 vice-presidentes, com o presidente Alessandro Barcelos, com o departamento de futebol, decidiram que o Miguel Ángel Ramírez, de fato, não poderia seguir no Internacional e que essa ruptura ela deveria ser feita. E aí foram convocados 2 dirigentes para dar a notícia ao Miguel Ángel Ramírez. Essa reunião ela acabou no início da tarde do dia 11 de junho, que foi uma sexta-feira ou quinta-feira, se eu não me engano. Bom, esses 2 dirigentes que foram Paulo Brax, executivo de futebol, e Dave Bandeira, gerente de mercado do Internacional, foram os responsáveis por demitir Miguel Ángel Ramírez, de ir até o local onde o Miguel Ángel Ramírez estava. Ele estava de quarentena naquele momento pela Covid-19, estava em casa, eles foram até a casa do Miguel Ángel Ramírez com todos os protocolos, enfim, se reuniram com o treinador para comunicar a demissão dele e o fim do contrato, o fim do ciclo dele no Internacional. E aí eu tenho alguns relatos de como aconteceu essa conversa. O Paulo Brax foi o primeiro cara a falar. E ele que comunicou ao Miguel Ángel Ramírez aquilo que o próprio Miguel Ángel Ramírez já sabia, que ele não iria conseguir seguir no cargo do Internacional. E a ideia da direção era que o Miguel Ángel Ramírez desse alguma sinalização de que pudesse já sair daquela reunião com um acordo fechado, podendo ter, em primeiro lugar, a primeira meta, um acordo de uma demissão em comum acordo, que não queimaria uma troca de técnicos do Internacional no Campeonato Brasileiro. E segundo, um acordo já para a situação financeira, porque o Inter tinha estipulada uma multa em contrato que é de $1 milhão, $1 milhão, e o Miguel Ángel Ramírez já aceitaria, não, pode pagar parcelado, vamos conversar isso depois, alguma coisa assim. E o Paulo Brax começou a falar. Explicou os motivos da demissão, explicou que era uma pena, que todo mundo no Inter queria que o trabalho desse certo, mas que a direção teria que agir. Falou por 15 minutos o Paulo Brax. E o Miguel Ángel Ramírez se manteve calado, não falou absolutamente nada. O Dave Bandeira interviu e explicou também. O Dave Bandeira era um cara próximo do Miguel Ángel Ramírez. Ele é um cara muito importante dentro do CT Parque Gigante, dentro do departamento de futebol do Internacional. O Dave Bandeira falou por mais 15 minutos. Sobre as razões, que não era algo pessoal, que enfim, que sabia que o treinador iria atender, que futebol é assim, que às vezes o resultado não vem, tentando explicar e tentando provocar alguma reação do Miguel Ángel Ramírez e alguma resposta. E o Miguel Ángel Ramírez se manteve calado, não falou absolutamente nada. Durante o período de demissão, da reunião que demitiu o Miguel, o técnico espanhol não falou absolutamente nada. E os dirigentes saíram de lá, primeiro com um comunicado do Miguel, ele estava oficialmente fora da comissão técnica do Internacional, junto com seus demais pares, mas sem um acordo. Primeiro, sem uma definição se essa troca ela queimaria uma das trocas que o Internacional tinha direito a fazer no Campeonato Brasileiro, e segundo, sem nenhuma definição de acordo financeiro. Bom, demitido o Miguel Ángel Ramírez, ainda naquele dia, 11 de junho, o Inter teria que comunicar isso. E aí lançaram a nota de demissão do Miguel Ángel Ramírez e o vice de futebol da pasta, o vice de futebol do Internacional, João Patrício Hermann, deu uma entrevista coletiva. E aquela entrevista coletiva, ela foi um pouco, não vou dizer polêmica, mas ela gerou algumas interpretações. Porque o João Patrício Hermann, durante a entrevista coletiva, ele falou: a saída do Miguel foi uma solução em conjunto encontrada pelo Internacional. E essa solução em conjunto nada mais foi do que um jogo de palavras para que o Inter pudesse postergar essa decisão, porque nem o Inter sabia se o Miguel aceitaria a demissão em comum acordo ou se o Inter teria que, de fato, queimar uma demissão que tinha direito a fazer dentro do Campeonato Brasileiro. E aí, por isso, o João Patrício Hermann adotou esse tom que é considerado neutro e que foi considerado neutro, de que o Inter teria encontrado, junto com o Miguel, uma solução em conjunto pela saída. Mas ele disse isso exatamente por conta desse bastidor e por conta da maneira que aconteceu a reunião entre o Paulo Brax, entre o Dave Bandeira e entre o Miguel Ángel Ramírez. Demitido o Miguel, João Patrício Hermann falou, naquele momento Lisca e Aguirre eram os nomes mais cotados, o Inter seguiu sua vida. E paralelo a isso, tinha que negociar com o Miguel as situações. Se o Inter iria perder uma troca e se o Inter iria pagar, de que maneira, a multa rescisória do treinador. E essa definição, ela demorou mais de 2 meses. Primeiro, o Paulo Brax assumiu, junto com o Miguel, as conversações. E em determinado momento, já na semana após a demissão do Miguel Ángel Ramírez, a direção do Internacional entendeu que não poderia comunicar, porque isso havia repercutido mal, não poderia comunicar que o Miguel teria pedido demissão ou de que a demissão foi em comum acordo. A direção do Internacional resolveu então assumir que havia demitido o Miguel
publicamente. E a primeira manifestação pública, que eu tive conhecimento pelo menos, de dirigentes do Internacional, foi no dia 6 de julho, quase um mês depois. Eu conversei com o Paulo Brax, executivo de futebol, em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, e ele me confirmou, não, o Inter demitiu o Miguel e o Inter não tem direito a outra troca de técnicos no Campeonato Brasileiro. Com isso definido, e isso com o Miguel já foi definido algumas semanas depois, porque a própria direção entendeu que precisava assumir essa responsabilidade pela postura que teve na reunião dos clubes do Campeonato Brasileiro de apoiar e dizer que era uma parte da moralização do futebol brasileiro, essa regra das trocas dos treinadores, o Inter preferiu assumir que de fato havia demitido o Miguel e que não poderia mais trocar os técnicos. A questão agora era a multa rescisória, porque 6 milhões de reais, 1 milhão de dólares para o Inter pagar na bucha para o técnico espanhol é algo pesado na situação financeira em que o clube se encontra. E por causa disso, se começaram as negociações entre departamentos jurídicos do Internacional e o departamento jurídico do próprio Miguel Ángel Ramírez. Essas negociações, elas duraram em torno de um mês. Tanto que na semana passada a gente teve a confirmação de que o Miguel Ángel Ramírez de fato assinou o acordo e terá sua multa parcelada pelo Internacional. 1 milhão de dólares que vai ser parcelado aí ao longo do próximo ano, algo em torno do salário que ele ganhava, que era na casa dos 500 mil reais por mês, o Inter seguirá pagando para o treinador. O que ficou de reflexo da passagem do Miguel Ángel Ramírez aqui pelo Internacional? O presidente Alessandro Barcelos, ele assume que contratou o Miguel em um momento errado. Entende que o Miguel é um bom treinador, é um técnico que tem potencial, mas o momento em que ele chegou aqui no clube foi errado. Foi um momento que acabou não propiciando que ele tivesse um bom trabalho. E mantém uma admiração pelo técnico espanhol, uma admiração que também é relatada pelo próprio Paulo Brax, executivo de futebol. Diz que o Miguel Ángel Ramírez foi muito correto no trato com o Inter, muito correto também nas negociações pela multa rescisória e que lamentam os dirigentes o fato do treinador espanhol não ter dado certo, porque era um cara que a direção acreditava muito e ainda admira muito, apesar de admitir, o contratou em uma hora errada. Ele podia ser o cara certo, só que veio na hora errada e por isso acabou tendo o trabalho que teve e que a própria direção também admite. O fato de ter contratado o Miguel e do trabalho dele não ter dado certo é o que mais causou o momento ruim que o Inter atravessa nessa temporada. Gente, eu vou voltar para o factual hoje, eu juro, tá? Vai ter embarque do Internacional para o Rio de Janeiro, informações direto do aeroporto. A gente volta com mais detalhes aqui no A Dupla. Deixa teu comentário se tu gostou desse tipo de vídeo. É um vídeo um pouco atrasado, mas assim, bastidores de futebol é desse jeito mesmo. A gente tem alguns detalhes só dias, semanas depois daquilo que aconteceu. E eu acho interessante trazer para vocês, para que vocês saibam um pouco de como que funcionou a demissão do Miguel Ángel Ramírez, como que funcionou o comportamento das pessoas envolvidas nisso e qual o reflexo que isso ficou atualmente no clube, tá? Te inscreve no canal, deixa teu like e ativa as notificações. Beijo!